Calvino ele vai usar a linguagem teológica, que é chamada linguagem de aproximação. E ele usa uma analogia de um pai que vai ensinar uma criança pequena, né? E aí ele diz que esse pai, ao invés dele falar na sua linguagem adulta para o filho pequeno, ele faz um gesto de condescendência. Ele se agacha e fala na altura do filho, numa linguagem adequada e infantil que o filho pudesse entender. Quantos entendem essa ideia? Então é mais ou menos assim, Deus começou a se revelar lá na antiguidade, lá no passado, e gradativamente ele foi se revelando. Tudo que ele revelou é verdadeiro, mas ele se revelou mais e mais até o ápice da revelação, que é Jesus Cristo. Amém? Por que que isso é importante? Tem um livro do Gerhard von Groningen, né, e da sua esposa, sobre a revelação progressiva de Deus no Antigo Testamento. Por que que isso é importante? Para você não fazer ligação direta. Tem gente querendo pegar texto do Velho Testamento e fazer a aplicação direta hoje, desconsiderando a progressividade da revelação. Aí está querendo sair apedrejando pessoas, está querendo fazer um monte de barbaridade, porque não sabe nem ler a Bíblia. Não sabe ler a história, não sabe ler a Bíblia, né? E não sabe o que é o ápice da revelação em Jesus Cristo. E aí vai cometer o erro de fazer a aplicação direta, unilateral da Bíblia. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então esse dado aqui, eu não estou passando para vocês aleatório. Eu estou passando porque ele é importante para quem for um intérprete da Sagrada Escritura. Amém? Eu costumo brincar o seguinte, imagina que uma máquina do tempo existisse, dessas de ficção científica, né? Agora saiu a nova versão do Dr. Who, né? Aí, daquela cabine telefônica, né? Que você sai, cabine da polícia, telefônica é Bill e Ted, perdão. Cabine da polícia. Aí para nos lugares, tal, máquina do tempo. Aí imagina que uma máquina do tempo levasse a gente para o passado. Aí você cai lá num contexto tribal e guerreiro. Imaginou essa cena? Pessoal, tudo armado, né? Fazendo uga, sei lá o quê, né? Cara de poucos amigos, né? Para usar a gíria, poucas ideias, né? Aí você chega lá naquele contexto. Aí você decide conversar com eles um papo cabeça. Imagina a cena, né? E aí você pega e fala assim, ó, para tudo, vamos dar as mãos e fazer uma dinâmica de grupo. Eu pergunto para você, qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Aí o que a gente vê quando estuda a teofania? Deus ele desce em alguns lugares e cai na pancada com as pessoas. Né? Vai literalmente no muque resolver. Né? Isso não parece estranho? Né? Parece estranho. Mas só que quando a gente considera o que Calvino disse, que é a linguagem de acomodação, deixa de ser estranho. Né? Porque ele está se revelando num período patriarcal e bárbaro, em que a linguagem da força era predominante. Não dá para chegar lá, né, trazendo um ramalhete de flores e falando uma linguagem muito diferente. Então ele tem que chegar lá como o Senhor dos Exércitos, revelar a sua glória, fazer trovejar no alto do monte. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a própria ideia dele se revelar poderoso, majestoso, e essa revelação não está errada. Ela descreve aspectos de Deus. O ponto é que não descreve tudo sobre Deus. Então, Deus ele vai se dando a conhecer progressivamente, até que ele revele toda a ética, toda a proposta, tudo que ele tem a nos dizer e ensinar, e ele faz isso através de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Né? Só de eu ter ensinado isso para vocês, vocês já não vão cometer assassinato do texto. Porque tem gente que pega o Velho Testamento e assassina o texto. Porque não soube ler e não entendeu a revelação histórico-progressiva. E aí faz o maior tipo de leitura aberrante que você possa imaginar. Então, ele se revelou através de Cristo. Ele se deu a conhecer.
esse Deus, ele se dá a conhecer progressivamente. Ele vai se revelando mais e mais até o ápice da revelação, e o ápice dessa revelação é Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Eu quero falar agora sobre as escolas de interpretação bíblica da antiguidade. Essas escolas, elas têm paralelo no judaísmo e elas têm paralelo no cristianismo, né? Até o nome das cidades das escolas. Existe uma escola chamada Escola de Alexandria. Existe uma escola chamada Escola de Antioquia. E existe uma escola chamada Escola de Cartago. Está aí no quadro, não é isso? Então, oi? Ou latina, né? Está escrito latina? Então, Escola Latina ou de Cartago. Essas três escolas, aí eu vou explicar já já por quê. Né? Essas três escolas, elas são marcadas pelas cidades onde elas se desenvolveram. Né? Então, a escola de Alexandria, ela se desenvolveu na cidade de Alexandria, norte da África, Egito. Tá? Alexandria, ela era uma cidade que ela foi feita em homenagem a Alexandre o Grande conquistador da Macedônia, que conquistou o mundo antigo, pré-Império Romano. Ele foi um grande general, um grande líder, um grande rei, e ele não perdeu nenhuma guerra. Ele é o único general de todos os tempos que nunca perdeu uma batalha. Fantástico, né? O livro de Daniel compara ele a um leopardo de 4 cabeças, já viu isso? Profecia de Daniel, a ideia da velocidade. Ele fez conquista veloz, conquistou o mundo da antiguidade e nunca perdeu a batalha. O seu desaparecimento é misterioso, né? E ele teve um desaparecimento misterioso lá na antiguidade. Alexandria é uma cidade feita em homenagem a ele, e e as 4 cabeças do leopardo, né, segundo a interpretação bíblica, né, e histórica, seriam os 4 generais de Alexandre que herdaram o império de Alexandre. E os 4 generais de Alexandre, vou citar 2 aqui, um deles chamava Ptolomeu, né? E Ptolomeu, né, tem o Seleuco dos Seleucidas, e tem outros 2 generais. Esses 4 generais de Alexandre, eles foram importantes, e Ptolomeu ele ficou com a região do Egito, que Alexandre havia dominado. Ptolomeu, ele deu origem a uma dinastia de faraós, chamada dinastia Ptolomaica. Né? E aí o que acontece? Nasce na dinastia Ptolomaica uma rainha que você nunca ouviu falar. Uma tal de Cleópatra. Já ouviu falar?